Pasta de dente. Usamos pasta de dente todos os dias. E provavelmente você achava que era apenas composto por flúor e alguns outros componentes antibacterianos. Na verdade, sua composição é de areia, rochas e sal. Sim, isso mesmo que você ouviu. Na composição da pasta de dente, isso é utilizado, misturado com outros ingredientes, como água, tinta e um gel especial. Agora, se você está se perguntando como são feitas as listras, te explicaremos. Os ingredientes de cores diferentes ficam armazenados em compartimentos separados dentro da pasta. Quando você apertar o tubo, o gel e o creme seguirão por estradas exclusivas até bem perto da saída, criando um efeito listrado. Batom. Batom é um item considerado fundamental para algumas mulheres. Seu processo envolve a mistura de vários ingredientes, aquecimento, resfriamento, entre outros. Mas o mais interessante nesse caso é como é feito um dos seus ingredientes, a lanolina. Ele é a lã das pobres ovelhas que, aquecida, se transforma em cera. Ou seja, existe sim uma relação entre uma ovelha e o seu batom. Doritos. Você já se perguntou como é feito um dos salgadinhos mais famosos do mundo? O principal e praticamente único ingrediente do Doritos é o milho. Eles são peneirados e depois fervidos junto a uma pequena porcentagem de cal, para que a casca se solte do grão. Ao final, o milho vira uma massa. Essa massa é prensada, cortada, assada e frita. Depois disso, os triângulos recebem aquele pó para aromatizar e dar sabor. Mas as fórmulas desses pós são secretas. Batata Pringles. Você com certeza já comeu essas batatas. O que não sabíamos é que apenas 40% das Pringles são realmente batatas. A porcentagem restante é dividida entre amido, farinha e água. As máquinas misturam, pressionam e cortam a massa para ficarem daquele formato impecável que conhecemos e adoramos. Bolinha de gude. Para a fabricação dessas bolinhas de gude, as companhias utilizam vidros reciclados. Os vidros são limpos, depois aquecidos a uma temperatura de 1240 Celsius, derretidos e cortados. Por fim, outra máquina transforma esses vidros pequenos nas bolinhas de gude que conhecemos. As mais legais são as que possuem desenhos em seu interior. Esses desenhos são feitos com longos palitos de vidros coloridos, aquecidos em um vidro transparente no formato de cilindro. É feito isso até ganharem o efeito desejado. Nesse momento, são cobertos por uma outra camada de vidro transparente. Batata frita do McDonald's. Você sabia que as batatas do McDonald's são feitas com 19 ingredientes? É isso mesmo que você ouviu. Entre eles, 2 são aditivos derivados de petróleo. Nas fábricas, as batatas são cortadas e branqueadas, passam por um banho de molhos e são pré-fritas. Ainda é utilizado um jato de açúcar para garantir crocância. Baunilha. O aroma de baunilha vem da baunilha, correto? Errado! Em alguns produtos que contêm baunilha, podemos encontrar o chamado aroma artificial. Do que ele é feito? De castório. Se você não sabe o que é, castório nada mais é do que a secreção que os castores usam para marcar território. Ela é liberada por glândulas localizadas entre os órgãos genitais e o ânus. Esta substância química tem um aroma semelhante à baunilha em si, o que leva a ser usado como aditivo alimentar. Energéticos. Existem muitos mitos sobre bebidas energéticas e um dos mais populares diz que a taurina, um dos principais componentes, provém das partes nobres de touros. No entanto, isso é totalmente falso, pois este aminoácido pode ser encontrado em carnes, peixes e até no leite. Mas, ainda assim, a taurina usada nas bebidas é sintética. Isso quer dizer que são feitas em laboratórios. Outros ingredientes importantes são as vitaminas, açúcares e cafeína. Dólar. Uma das coisas mais interessantes, que provavelmente você não sabia, é que o dinheiro americano não é composto de papel. Ele é 75% algodão e 25% linho, com fibras sintéticas das cores azul e vermelho. Curioso, né? Goma de mascar.
A fabricação dos conhecidos chicletes começam com uma base de goma sintética feita de borrachas e plásticos. Essa base é colocada em um misturador, onde são inseridas o sabor e a cor. Nessa mistura também é colocado xarope de glicose para adocicar o produto e manter a base de goma macia. Depois, se misturam até obtermos a goma de mascar como conhecemos. Há até rumores que algumas empresas utilizam com frequência cola branca. Por isso, não é recomendado ingeri-la. Doces. Não há como negar que eles são deliciosos e têm uma extrema presença, principalmente na fase infantil do ser humano, mas que, claro, pode ser um vício para toda a vida. Eles vão desde pirulitos, balas, chocolates até jujubas. Ops, jujubas? Você sabe como elas são produzidas e de onde vêm? Balas de gomas coloridas muito presentes nas festas infantis vão bem além de um alto teor de açúcar. Um vídeo produzido pela emissora de TV belga VRT mostra todos os detalhes do processo de fabricação desta guloseima, que em alguns casos, como é o mostrado, inclui até mesmo carne de porco. A base para a jujuba é a gelatina. Esta, por sua vez, é feita de substâncias com colágeno, como cartilagem, tendões, ossos e aparas de couro, e, portanto, é um produto de origem animal. Contudo, há versões veganas do doce. Antes de chegar ao formato dos doces que conhecemos, a produção revela todos os passos utilizados pelos fabricantes, incluindo a queima de carapaças de porcos, remoção da carne e da pele, até o aproveitamento de tendões, ossos e ligamentos. Estão curiosos, não é mesmo? Assista o vídeo e surpreenda-se! O vídeo, compartilhado no Facebook em apenas 3 dias, provocou um intenso debate gerando mais de 14 mil comentários. Pessoas indignadas deixavam suas opiniões em relação ao processo de produção da gelatina. Alguns diziam que nunca mais iriam comer jujubas. Por outro lado, alguns falavam que era um processo normal e que não passava de um reaproveitamento do animal. Bom, e você, qual é a sua opinião? Aprova ou não? Perfume. Perfume é algo que todos nós usamos e podemos encontrar diversas opções por aí. Mas e se eu lhe falar que em alguns desses perfumes podem conter vômito de baleia? Não, você não ouviu errado. O ambergris, utilizado como fixador de fragrâncias, é produzido no interior intestinal das baleias e é regurgitado por elas. Como dizem, são nos menores frascos. Não, pera. Condicionadores de esperma. Você vai em um salão de beleza e o cabeleireiro lhe oferece um produto especial com uma solução para os seus cabelos ressecados. Sabe qual é? Sêmen. Pô, sai fora! Calma! Não vai interpretando de maneira errada o pobre cabeleireiro. É sêmen sim, mas se te tranquila um pouco, não é o dele. Alguns condicionadores utilizam esperma de touro, riquíssimos em proteínas, para o melhor tratamento das suas madeixas. Frango. Nem o próprio frango que consumimos ficou de fora dessa. Nessa carne podemos encontrar altas doses de arsênicos, um metal extremamente tóxico. Ele é colocado na ração desses animais para promover o crescimento do animal, de modo que consumimos esse metal tão prejudicial para a saúde sem nos darmos conta. Não tem para onde correr.
Patê. Patê é um dos alimentos mais consumidos diariamente por muitos. E o que iremos falar aqui não tem nada a ver com aqueles patês caseiros, ok? Os produtos industrializados podem ser nojentos. Isso porque são feitos com vísceras da carne de diferentes animais, como vacas, porcos e patos. Pois é, viu? Para conseguirem o sabor, textura e consistência desejada, são adicionados farinhas, especiarias, leite, conservantes e outros aditivos diversos. E depois é feito um tratamento térmico. O ingrediente e sabor mais abundante na mistura é o fígado do animal escolhido. Cigarros. Que cigarros fazem mal para a saúde, todos nós sabemos. Mas vamos te dar mais alguns motivos para lhe convencer de vez que não vale a pena fumar. Você sabe quais são os ingredientes do cigarro? Acetona, o removedor de esmalte, amônia, gás metano de esgoto, arsênio, o mesmo usado em venenos de ratos, gás butano, monóxido de carbono, cádmio, utilizado em baterias, veneno cianeto e DDT, inseticida proibido. Isso porque ainda não falamos do formaldeído, usado para preservar animais mortos, hidrazina, que é um combustível de foguete, chumbo e polônio, que é radioativo e causa câncer. E aí, te convenci? Torta de maçã. Você já teve a oportunidade de provar a torta de maçã do McDonald's? Nesse momento, você se pergunta como ela foi feita e logo em seguida, vem na sua cabeça aquelas receitas de vovó, correto? Errado! A torta conta com um ingrediente bem peculiar, o aminoácido L-cisteína. Não está entendendo o porquê do peculiar? A versão desse aminoácido sintético pode ser feito a partir de penas de gansos dissolvidas em ácido. Acredita nisso? Vinhos e cervejas. É bastante comum beber um vinho, por exemplo, para acompanhar aquele prato de peixe maravilhoso. Até aí, todos nós sabemos. Mas você sabia que os peixes participam de certa forma da produção dos vinhos e cervejas? Sim. A ictiocola, uma substância extraída das bexigas natatórias de peixes, é usada para acelerar o processo de clareamento e filtração de cervejas e vinhos. Sabia dessa? Alimentos vermelhos. Ter insetos em nossa refeição não faz parte da nossa cultura, não é mesmo? Mas se eu te dissesse que é algo até comum, acredita? Olhem esse inseto. Talvez você tenha comido ele hoje e ele seja o seu preferido. Esse inseto se chama cochonilha e é deles que é extraído a maioria dos corantes para os produtos que consumimos. Esse corante pode estar em produtos como bolachas recheadas, bolos, sucos, balas, cereais, geleias, chicletes, sorvetes, iogurtes, gelatinas, entre outros que sejam de cor vermelha, marrom, laranja ou rosada. Sorvete. A maioria de nós aqui gostam de um sorvetinho, não é mesmo? Mas você sabia que existe uma relação entre os sorvetes e os castores? Não, nós não estamos ficando malucos. O castório, que é liberado por glândulas localizadas entre os órgãos genitais e o ânus de castores para marcar território, é usado na baunilha, como mencionamos no primeiro vídeo. Mas o que você não sabia é que ele também é utilizado para saborizar os sorvetes de framboesa. Agora o sorvetinho nunca será o mesmo.